que a gente está vendo hoje é superlativo. Vamos ver como é que constrói aqui no primeiro exercício? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, use superlative in the sentences given. Use o superlativo nas sentenças dadas. That is story I have ever heard. E eu tenho o adjetivo funny. Eu tenho que usar o superlativo de funny aqui. Bom, primeira coisa, é um adjetivo curto? Eu vou usar EST no finalzinho dele. Depois eu tenho que usar o artigo the também. Só que presta atenção, esse funny, ele termina com um Y junto de uma consoante, correto? O que acontece quando uma palavra termina com Y junto de uma consoante e você precisa adicionar alguma coisa a mais? Troca o Y por I. E aí depois você vai adicionar o quê? EST. Portanto, como é que vai ficar a tua frase? The funniest. That is the funniest story I have ever heard. Então, essa é a história mais engraçada que eu já ouvi. Essa é a história mais engraçada que eu já ouvi. Então, esse ST sentido de mais aqui. Tudo bem? Então, há casos aí para você prestar atenção, tá? Quando você tem Y junto de consoante, troca ele por I e aí depois você coloca o EST. Tá ok? Vamos em frente. It is mistake he has ever made. Então, eu tenho aqui o adjetivo bad. Lembra que bad é um irregular, você não vai colocar ST no final dele. A forma irregular dele no superlativo é worst. E você tem que juntar com o artigo the. Como é que vai ficar? It is the worst mistake he has ever made. Esse é o pior erro que ele já fez. Este é o pior erro que ele já fez. E aí você tem worst. Então toma cuidado com os irregulares. Não vai ver um worst lá e pensar que é uma palavra totalmente diferente. Não, é o superlativo de bad, tá? São a mesma palavra, só que usadas em situações diferentes. E não vai confundir também com worse, que o worse é pior que. Por exemplo, this is worse than that. Isso é pior que aquilo, e assim por diante. E that is the worst of all. Aquilo é o pior de tudo. Isso é superlativo, tá bom? Presta atenção nesse outro exemplo. This is coffee I have ever tasted. E aqui eu tenho good. E good também é um irregular. Portanto, eu não vou colocar ST no final, e sim usar o quê? Best. Mais o artigo the. Como é que vai ficar? This is the best coffee I have ever tasted. Este é o melhor café que eu já experimentei. Este é o melhor café que eu já experimentei. Tá ok? Comparativo então de good é best, de bad é worst. Comparativo não, superlativo. Tá vendo como a gente pode confundir? Então, superlativo de bad é worst, superlativo de good é best. Cuidado quando você está lendo um texto, hein? Tá ok? Mais um exemplo para aprender melhor? Vamos lá então, vem aqui comigo, ó. Esse aqui é fácil. That is bed I have ever slept in. E aqui eu tenho uncomfortable. Olha, comfort é conforto. Comfortable, confortável. Uncomfortable é desconfortável. É o contrário de comfortable. É um adjetivo, não vai me dizer que ele é curto, né? Ele é um adjetivo super longo, olha aqui. Então não dá para eu colocar EST aqui no finalzinho. Eu tenho que colocar most aqui no início e mais o artigo. Então tem que colocar o artigo, the, mais o most e mais o adjetivo. Como é que vai ficar? That is the most uncomfortable bed I've ever slept in. Então, essa é a cama mais desconfortável que eu já dormi. Esta é a cama mais desconfortável que eu já dormi. Quando o adjetivo é longo, a coisa fica mais fácil. É só você usar um most e c'est fini, resolvido o assunto, tá? É mais fácil e desde que ele não seja irregular, tá ok? Vamos ver mais um caso? Olha aqui. What is or what was day in your life? Qual foi dia na sua vida? E você tem aqui um happy com um Y no final, tá? Y no final com consoante. Então você vai trocar por I, colocar EST, porque é um adjetivo curto, e o artigo. Como é que fica? Isso. What was the happiest day of your life? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ó, mais feliz. Tá acompanhando legal? Tá dando para ver direitinho? Vamos ver mais um exemplo então rapidinho. Olha aqui. What is city you have ever been to?
E eu tenho o adjetivo big, quer dizer grande. Gozado, que o grande é pequeno, né? A palavra grande, big, é uma palavra pequenininha, ó, 3 letras. Então o que eu vou colocar? EST no finalzinho, mais o artigo no início, the. Só que presta atenção, eu tenho uma vogal entre 2 consoantes, a vogal I entre a consoante B e G. Quando isso acontece, eu tenho que dobrar essa última letra aqui. Portanto, como é que vai ficar? The biggest, olha aqui, dobrou. Então, what is the biggest city you have ever been to? Qual é a maior cidade que você já esteve? Qual é a maior cidade que você já esteve? 2 casinhos então aí para você lembrar, tá? Quando você tem um sanduíche de vogal, né? Uma vogal entre 2 consoantes, dobra a última letra do adjetivo, quando você tem que colocar ST no final dele, e o Y, que é junto de uma consoante, está junto de uma consoante, você tem que trocar o Y por I e aí coloca EST. Bom, gente, acho que discutimos bem o assunto de adjetivos superlativos, não foi? É fácil, é só você dar uma estudadinha que você vai lembrar. Então,